Então, boa noite. Para quem já está aqui, né? Nós vamos começar a aula do Apocalipse. A gente está estudando o livro do Apocalipse e hoje é uma continuação do assunto dos sete selos, né? A gente vai fazer uma recordação do que a gente viu rapidamente semana passada, para a gente poder entrar no assunto de hoje, que acaba que vai ser um assunto mais curto, porque ficou faltando só o sexto e o sétimo selo. Mas antes de fazer isso, a gente vai fazer uma oração. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de aprender mais dela, e sabemos que para isso Tu nos dás o Teu Santo Espírito. Então, nós agradecemos também, Senhor, pelo Teu Santo Espírito nos ensinar e iluminar a Tua palavra para o nosso entendimento. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Na semana passada, a gente começou, então, a ver os selos, né? E aí a gente entrou em Apocalipse 6, tendo a certeza que a abertura dos selos, ela não mostra o conteúdo do livro, ela não é sobre o conteúdo do livro. Mas cada vez que o cordeiro rompeu um selo, algo aconteceu. Então, é como não. Tudo que acontece, né, no céu, figurativamente, tem um correspondente na Terra. Então, a gente viu que os primeiros 4 selos eram cavalos e seus cavaleiros. Então, a gente tem o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que é o cavalo que representa aquela igreja, né, que saiu com uma pregação intensa do Evangelho. É a primeira igreja, é a igreja que vai ali até o ano 100. Depois a gente já vê um cavalo vermelho. Essa igreja que pregou bastante o evangelho, ela atraiu perseguição para si. Então a gente tem o cavalo vermelho representando o sangue dos santos derramado, e esse cavalo ele representa ali a época do ano 100 até mais ou menos o ano 313, que foram 2 séculos de intensa perseguição do Império Romano sobre a igreja cristã. Logo em seguida, a gente vê um cavalo negro, né? Um cavalo preto, representando aí já uma falta da luz desse evangelho, já uma ausência da verdadeira doutrina, a verdadeira doutrina sendo mesclada com doutrinas errôneas, mas a gente vê que dentro dessa figura desse cavalo tem um grupo ali que não seria danificado. Então, seria o que aconteceu com a igreja mais ou menos entre o ano 313 até 538, que foi esse início da corrupção da igreja. E a gente tem o quarto e último cavalo, né? Não selo, quarto e último cavalo, o cavalo amarelo, que representa a morte. A gente vê realmente uma morte da doutrina, a gente vê uma igreja extremamente corrupta, e esse período aqui seria o período que cobriu ali a Idade Média, do ano 538 a 1517. Por que 1517? Porque 1517, gente, marca a data, né, que hoje a gente comemora como aniversário da Reforma Protestante. Então, vamos lembrar que lá, não sei se foi novembro ou outubro de 1517, Martinho Lutero prega, né, na frente da catedral, lá do colégio onde ele estudava, as 95 teses dele, que eram, na verdade, clamores que ele fazia à igreja de que deveria existir mudança. Nós comemoramos aí em 2017 os 500 anos, então, da reforma, tá? E a essa reforma se seguiu o quê? Se seguiu uma intensa perseguição. Então, no quinto selo, que a gente
trabalhou muito bem, que é realmente um selo que tem uma linguagem figurada muito importante. No quinto selo, quando o quinto selo é aberto, são vistas as almas debaixo do altar, clamando até quando Deus não vinga o sangue deles. E a gente aprendeu na aula passada que isso é figurado. Se você não viu a aula, daí dá para assistir o que a gente já deixou gravadinho lá no YouTube, tá? Tá como Apocalipse, os 7 selos. E aí dá para ver. E esse período em que a Igreja Católica Apostólica Romana fez uma intensa perseguição sobre os reformadores, foi chamado de Inquisição, né? A época da Inquisição, e seria aí que cobriu mais ou menos o ano de 1517 a 1755. E a gente vai ver por que 1755, né? Por que essa data é uma data que marca isso? Será que não teve perseguição depois disso? Calma, aconteceu, mas aí a gente vê uma marca. E aí nós fechamos o quinto selo na semana passada, e a partir do verso 12 do Apocalipse, a gente tem o sexto selo. Então, vamos ler, então, o conteúdo do sexto selo. Vai de Apocalipse 6, verso 12, até o 17, e diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Algumas versões vão perguntar assim: e quem é que pode permanecer em pé? Quem é que pode ficar em pé? Então, a gente vê aí o sexto selo, uma linguagem extremamente catastrófica, né? A gente começa nesse selo, esse selo ele é introduzido por 5 eventos cósmicos, né, que acontecem no cosmos, que são perturbações do estado natural. Eu vou falar uma coisa redundante, desculpa, do estado da natureza, eu ia dizer natural da natureza, mas é isso, a gente vê, então, esses fenômenos acontecendo, e seriam 5 fenômenos, tá? A gente vê o grande terremoto, a gente vê o escurecimento do Sol e da Lua, a gente vê a queda das estrelas, e a gente vê um terremoto maior ainda, que tira montes e ilhas do lugar. E aí a pergunta é: será que isso acontece tudo de uma vez, ou será que isso acontece em ocasiões diferentes? E vamos pensar aqui: cada acontecimento que deriva da abertura de um selo, ele é um acontecimento que ele dura séculos, tá? Então ele dura dezenas e dezenas de anos. Então, a gente viu isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e no sexto não seria diferente. Então, esses acontecimentos naturais todos, né, de acidentes naturais, de fenômenos cósmicos, eles não acontecem todos de uma única vez. Então, a gente vai ver como que eles acontecem. É importante notar que para um judeu do primeiro século, lendo esse escrito aqui de João, ficava muito claro o que João estava dizendo.
Eles estavam familiarizados com a escrita do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos diversas passagens que falam de características de coisas que vão acontecer no dia do Senhor. Lembrando que esse dia do Senhor, ele é com letra maiúscula no dia, e Senhor é tudo em caixa alta, tá, gente? Tudo em caps lock. Então, é um momento específico. Esse dia com letra maiúscula, ele está sempre falando do momento da volta de Cristo, o momento em que Cristo se manifesta com a sua ira e com juízo, ok? Então, vamos ler duas passagens lá do Antigo Testamento falando para a gente disso. A primeira está lá em Joel, Joel capítulo 2, versos 30 e 31. Joel 2, 30 e 31 diz assim, olha: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha a promessa de Joel. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, estas coisas iriam acontecer. Então, essas coisas, elas não acontecem no dia do Senhor. Elas antecedem o dia do Senhor. Olha que pensamento já importante que Joel coloca para a gente. Vamos ler Isaías agora, 13. Isaías 13, nós vamos ler o verso 10 e o verso 13, tá? Diz assim, olha: porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Verso 13 agora. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Senhor, aqui na minha Bíblia, está todo em letra maiúscula, o que significa que no original em hebraico está escrito o tetragrama sagrado, que é a palavra impronunciável, o nome impronunciável de Deus, que é YHWH, ok? Então, sempre no Antigo Testamento que a gente encontra profecias em Zacarias, Jeremias, Isaías, Joel, como a gente acabou de ver, falando sobre o dia do Senhor com letra maiúscula, a gente já sabe que se refere a esse momento da segunda vinda de Cristo. Desculpa, já estou pensando na terceira, mas na segunda vinda de Cristo. Jesus também falou desses acontecimentos. Então, talvez você nunca leu isso lá no Antigo Testamento, mas você está familiarizado com o discurso de Jesus que ele fez no Monte das Oliveiras, quando os discípulos estavam elogiando o templo, eles estavam saindo do templo e eles falaram: mestre, olha essas pedras, o tamanho, né? A gente sabe que o templo ele foi construído com pedras imensas, que elas não foram cortadas lá no lugar, elas foram transportadas daquele jeito, perfeitamente encaixadas, sem cimento, eles estavam ressaltando a beleza da construção. E aí Jesus disse: olha, eu vou dizer para vocês que não ficará pedra sobre pedra. E aí eles perguntam: que sinais hão de acontecer, né? E qual será o momento da tua vinda? Quando é que isso vai acontecer? E Jesus usa, a gente vê o capítulo 24 inteiro de Mateus, uma resposta longa, mostrando para a gente, então, sinais que aconteceriam antes da vinda. Então, vamos ler o verso 29 e 30. Jesus mesmo falando, ele diz assim, olha: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, essas coisas vão acontecer. Aí ele fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vamos lembrar aqui que lá no capítulo 6, a gente acabou de ler que os grandes, os ricos, os poderosos, os livres, os escravos vão se esconder da ira e ainda vão perguntar, vão dizer, chegou o grande dia da ira e quem é que pode ficar em pé? Ok? Então, esse é o sexto selo. Então, o sexto selo, ele manifesta para a gente os acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, até os acontecimentos que cercam a vinda de Cristo. No momento em que Cristo retorna à Terra, em que os ricos e poderosos começam a dizer, né, ricos, poderosos, pobres, livres, escravos, começam a dizer, pedir para que os montes caiam sobre eles, ok? E aí, esses versículos de Apocalipse 6, eles estão super catastróficos, como eu disse, e a primeira pergunta seria, mas essa linguagem de terremoto, de estrelas caindo, céu escurecendo, isso é figurativo, igual à linguagem dos cavalos? A gente viu no fim da aula passada, almas debaixo do altar, e nós aprendemos que isso é uma imagem figurada, né, para dizer que Deus realmente não se esquece e ele vai se vingar do sangue dos seus filhos. E aí, será que os acontecimentos do sexto selo são eventos reais ou será que eles são eventos figurados? Será que é simbólico ou literal? E aí, vamos entender uma dica aqui do grego, gente. Porque João, ao escrever essa parte, ele foi muito perspicaz porque ele coloca um termo em grego que ele desvenda para a gente se os termos aqui são literais ou simbólicos. Então, você vê no versículo 12 de Apocalipse 6, verso 12 de Apocalipse 6, a segunda parte, diz assim, o sol se tornou negro como saco de crina. Como? Olha essa palavrinha como. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha só que interessante. Essa palavra como, ela quer dizer como, né, ou semelhante, e ela é no grego a palavra ros, tá? E ela indica uma comparação. Só que no grego, ela sempre introduz uma analogia que está comparando um evento real, um evento literal, a algo figurado, ok? Como eu dizer assim para vocês, nossa, eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei vermelha como um pimentão. Eu fiquei vermelha? Sim, algumas pessoas ruborizam, né, a face quando estão com vergonha, mas é óbvio que eu não fiquei um pimentão. Então, eu tenho um evento real sendo comparado a algo figurado. O sol se escureceu como saco de crina. A lua ficou como sangue, mas a lua não virou sangue. As estrelas caíram como se um vento absurdo tivesse pegado uma figueira com frutos ainda verdes que não vão cair, mas ela fosse sacudida fortemente e esses frutos caíssem, ok? O céu se recolhe como um pergaminho. E aí você vê, então,
que o uso dessa palavra aqui, ele me mostra que João está escrevendo sobre acontecimentos literais. Então, eu preciso entender aqui o grego, né, para eu poder entender que João está me dando uma dica. No meio de um livro extremamente simbólico, onde eu tenho que tentar entender quais são os símbolos que estão presentes ali, o sol se escurecendo não é um símbolo, a lua se tornando em sangue não é um símbolo, o terremoto não é um símbolo, foram eventos reais que aí são comparados com algo simbólico que é para dar aquela veracidade, né? Qualquer escritor preocupado em ter uma literatura mais rica, ele vai fazer esse tipo de comparação. Então, vamos ver quando aconteceram essas coisas e quando vão acontecer o restante delas, para a gente poder ver quando é que o sexto selo começa. Você vê que no capítulo 12, começa assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Você vê que a gente tem uma datação para a abertura do selo. Sobreveio um grande terremoto. Que terremoto foi esse? Qual foi o terremoto que marca a abertura do sexto selo? Gente, não precisa ser religioso, tá? Basta entender um pouquinho de história para a gente lembrar o seguinte: eu tenho que pensar num terremoto que aconteceu depois da reforma, porque o quinto selo está falando da reforma protestante, e ele acontece antes da volta de Jesus, ok? Então, eu tenho aí um período. E qual foi este terremoto que marcou, então, essa abertura do selo? Historicamente, todos os intérpretes historicistas do Apocalipse entendem-se que esse grande terremoto se refere ao grande terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1º de novembro de 1755, tá? Foi um terremoto que aconteceu no Oceano Atlântico, a mais ou menos 200 a 300 quilômetros de Lisboa. Lembrando que Lisboa, gente, ela não é banhada pelo mar. Lisboa é banhada pelo rio Tejo, tá? Mas o rio Tejo desemboca alguns poucos quilômetros dali no mar. Então, o rio Tejo, ele sofre influência das marés, ele sofre uma influência direta do mar. Diferente, por exemplo, aqui dos nossos rios que banham Manaus. Eles não sofrem influência da maré, eles sofrem influência das cheias. Então, na época de cheia, ele sobe, na época de seca, ele desce. Eu morei em Belém muito tempo. A Baía do Guajará, lá em Belém, ela está muito próxima do mar, então ela sofre influência da maré. E é impressionante como ali na região das docas, eu morava ali bem pertinho, tem um certo horário do dia que a maré está alta e aí ela alaga parte da rua, né? Então você tem um alagamento de parte da rua. O dia não choveu, não aconteceu nada, mas a maré sobe. Então lá você vê o rio, que é um rio, é água doce, subindo e descendo por influência da maré. O rio Tejo, isso também acontece. E o que aconteceu nesse terremoto, gente? Ele aconteceu lá no meio do oceano, a 200 quilômetros, só que ele foi um terremoto de 9 graus, né? Numa escala que vai até 10. E aí, cerca de 10 mil edifícios desabaram. E o dia 1º de novembro, gente, é o dia que os católicos celebram o Dia de Todos os Santos. Esse terremoto aconteceu mais ou menos às 9h30 da manhã e as igrejas e as ruas estavam lotadas de fiéis segurando velas, ok? Porque é uma celebração muito festiva. Portugal, né, na época ainda é, mas na época ainda era mais um país extremamente católico, então todas as pessoas estavam celebrando, as igrejas lotadas, e aí o que aconteceu?
a cidade inteira começou a vir abaixo, e Lisboa é uma cidade que você tem a parte baixa e a parte alta. Parece Salvador, né? Para quem conhece Salvador. Então, lá em Lisboa, você tem uma parte que fica às margens do Tejo, ok? Que inclusive tem uma hora do dia que está mais baixo, outra hora mais alta, e você tem a parte alta da cidade construída, né? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a fugir. Os historiadores pesquisando, eles dizem que esse terremoto ele pode ter durado de 7 a 15 minutos. Foi uma coisa assustadora. E as pessoas começaram a fugir para a parte baixa da cidade. Só que o centro, o epicentro do terremoto foi no oceano. E o que aconteceu depois do terremoto? Um maremoto. E aí a parte baixa da cidade foi toda alagada. Então, gente, Lisboa, praticamente 100% da cidade veio abaixo, incendiou ou foi alagada. Acabou a cidade, acabou completamente. Recentemente, eu conheci, né, Lisboa pela primeira vez, e lá a gente andou com guias para conhecer alguns lugares, e é impossível você fazer um passeio sequer em Lisboa com guia, sem que ele fale para você do terremoto. Tudo lá na história tem a ver com esse terremoto. Por quê? Lisboa, até essa época, era uma cidadezinha que lembrava uma cidade medieval, com ruas muito apertadinhas, né? Aquelas construções medievais de pedra. Quando a cidade inteira foi destruída, o primeiro-ministro, na época, ele se posicionou para uma reconstrução moderna. E aí, quem liderou essa construção foi o famoso Marquês de Pombal, que a gente estuda aqui nos nossos livros de história. Então, hoje, você vai vendo os prédios e eles vão dizendo para a gente que é uma arquitetura pombalesca, ou seja, uma arquitetura que veio aí dessa reforma do Marquês de Pombal. Então, ele faz avenidas amplas, ele constrói grandes calçadões, e aí você vê, então, uma Lisboa que se abre para o moderno ali, né, no século XVIII. Mas aí, visitando lá, gente, eu visitei uma construção que é uma das poucas, na verdade, talvez seja a única construção que ficou, tá? Que ela sofreu os danos do terremoto e pelo valor histórico, felizmente, né, pensaram em reconstruir na época, mas decidiram por não reconstruir e ela ficou como um memorial do terremoto. Essa aqui são as ruínas da Igreja do Carmo, tá, gente? Era uma igreja imensa, imensa. Você vê aqui que era parte da nave central da igreja, com essas colunas, né? Lindíssima, um estilo que devia lembrar um pouquinho o estilo gótico, tá, gente? E aí, isso aqui é uma parte de lá de dentro, olha, uma parede que ficou aí intacta, claro que o vidro não, né, gente? Esse vidro foi recolocado, e alguns azulejos aqui, que são azulejos que marcam bastante a nossa ideia, né, de Portugal. E aí eu fiz aqui 2 videozinhos, vou mostrar para vocês. Então, isso aí, gente, é um 360 aí, né, da igreja. Você vê que as colunas impressionantes diante desse terremoto permaneceram em pé, né, uma construção, assim, belíssima mesmo. E aí você vê o Adriano turistando. E aqui é um videozinho de como era a igreja antes do terremoto, como ela era por fora. Uma construção bem magnífica, aqui já marcando o relevo de Lisboa, né, que tem a parte alta e a parte baixa, e eles usam. Então, essa igreja aqui, quando você vai lá, eles têm um filmezinho que é um filme que conta toda a construção da igreja e que conta do terremoto. Então, é como se você estivesse vendo a história do sexto selo se desvendando à sua frente, tá? Então, se você digitar no Google grande terremoto,
O Google vai sempre te dar essa data, 1º de novembro de 1755, realmente algo que ficou na história né, da Europa, na verdade. E a gente pode pensar assim, mas por que não pode ter sido outro terremoto? Por que não pode ter sido o terremoto do México? Por que não pode ter sido aquele maremoto, né, que atingiu ali a região da Índia e tal? É porque a gente tem que lembrar que tem que ser um terremoto que aconteceu na abertura do sexto selo. E a gente vai ver que tem acontecimentos que são depois disso, que senão eu inverteria a ordem, ok? Então eu tenho que procurar. É claro que isso aqui, gente, quem leu isso aqui na época de João, não sabia onde ia ser esse terremoto, como que ele ia ser. É claro que os lisboenses jamais saberiam que a tragédia que aconteceu com eles estava predita na Bíblia. É importante lembrar que uma profecia, uma profecia apocalíptica, eu só tomo conta, né, do cumprimento dela quando ela finalmente acontece. E a gente tem lá no sexto selo também, dizendo que o sol escureceu e a lua se tornou como sangue. Se você digitar no Google o dia escuro, gente, não é um crente que está falando, é a história. A história vai dar para você uma data, 19 de maio de 1780. O que aconteceu? Lá no estado de Nova York e no estado de Nova Inglaterra, na verdade, a maioria das histórias cita Nova Inglaterra, porque o estado inteiro ficou escuro, e parte, né, do sul do Canadá, a partir aí mais ou menos de 9 e pouco, 10 da manhã, ficou escuro como se fosse noite, a ponto dos fazendeiros recolherem seus gados, as pessoas recolherem tudo e entrarem para dentro de casa, e é óbvio que todo mundo pensou que era o fim do mundo que estava acontecendo, e o dia ficou completamente negro, né? Diz que se você for ler, diz que as pessoas não conseguiam enxergar 2 palmos à frente do nariz, tiveram que acender as velas, as lamparinas e etc. Tá? Então ficou escuro completamente, e quando veio a noite, a lua, ao invés dela estar brilhante, ela estava vermelha como sangue, e isso tudo só se dissipou por volta da meia-noite. E aí você fala assim, Anne, mas isso então foi um eclipse volumosíssimo. A questão é, os astrônomos, eles são capazes de dizer para a gente exatamente as datas de todos os eclipses solares, lunares, tanto do passado quanto do futuro, porque você sabe que esses eventos dos astros, eles são preditos por rotas muito precisas. E este dia, gente, o dia 19 de maio de 1780, não foi um eclipse, tá? E acredita-se, não se tem certeza, que a causa tenha sido um incêndio volumosíssimo em um parque do Canadá que queimou centenas de milhares de árvores. E essa fumaça, ela veio em bloco e cobriu esses estados, tornando o dia completamente negro e a lua com essa cor de sangue, tá? Eles, depois estudando esse parque no Canadá, vocês sabem que as árvores crescem e elas formam linhas, né, concêntricas, os veios das árvores, e eles sabem que nessa data, no ano de 1780, aconteceu um grande incêndio ali. Então, eles acham que pode ter sido isso num parque do Canadá, que pode ter acontecido. O certo é que não só o incêndio aconteceu, se foi esse incêndio, mas condições climáticas permitiram que essa camada volumosa de fumaça se deslocasse em bloco, a ponto de fazer aí mais de 12 horas de escuridão, né, sobre alguns estados, tá, gente? Então, a gente vê aqui acontecimento, fenômenos, né, na natureza, marcando
o sexto selo. O que mais que aconteceria depois do sexto selo ser aberto? Aqui fala que da queda das estrelas, e se você digitar queda das estrelas, você vai ver que nas noites, foram 4 noites seguidas, de 10 a 13 de novembro de 1833, milhares de meteoros, chamados Leônidas, foram vistos cortando o céu. Mas, gente, era algo absurdo. Eu tirei essa frasezinha da Wikipedia, tá, gente? Da Wikipédia. Eram tantos que esse dia ficou conhecido como o dia em que as estrelas caíram, ok? E aí, claro que isso também vai para a história. Então, a gente vê o sexto selo sendo marcado por acontecimentos físicos. E aí você vê que Jesus disse, olha, vão acontecer essas coisas. Joel diz, olha, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá, as estrelas vão cair. Então, isso são fenômenos que avisam que a volta, o dia, né, do Senhor, a volta de Jesus está próxima, ok? Então, são acontecimentos. Mas lá no sexto selo também, você vê, então, algumas coisas que acontecem. Sabe lá em Mateus 24, quando Jesus começa a dizer uma coisa atrás da outra e você não sabe quando termina uma e começa a outra? A gente vê isso acontecendo aqui também em Apocalipse 6. A partir do verso 14, a gente tem acontecimentos que eles, na verdade, acontecem no dia do Senhor, né? No momento em que o dia do Senhor acontece. Então, versos 14 a 16 de Apocalipse 6 diz assim, olha, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, aqui a gente tem um acontecimento já que marca o dia do Senhor. Vamos ver Isaías descrevendo esse dia lá em Isaías 2, nos versos de 19 a 21. Isaías 2, 19 a 21 diz assim: então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Algumas versões vão dizer para castigar a terra. E Jesus, a gente até já leu esse versículo, Mateus 24, 30, ele fala também o que aconteceria nesse dia, olha. Ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, estes acontecimentos, eles não são antes, eles são os acontecimentos do dia do Senhor. Então, o grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, gente, são coisas que já aconteceram lá no século XVIII, são coisas que marcaram a abertura do sexto selo. Mas o sexto selo ainda não
terminou seu cumprimento. Nós estamos vivendo a época do sexto selo, ok? Então, historicamente, nós estamos dentro aí dos acontecimentos pós-abertura do sexto selo, ok? E, claro que nós estamos aguardando o dia, né, o dia do Senhor, o dia em que realmente o céu se enrolará como um pergaminho, o dia em que os montes e as ilhas sairão dos seus lugares, tamanho aí o tremendo terremoto, né? E a gente está aguardando esse momento em que o sinal do Filho do Homem vai aparecer sobre a terra. Eu cresci vendo figuras da volta de Jesus parecido com essa. Você vê uma destruição embaixo, né, uma destruição absurda e um acontecimento indescritível acontecendo nos céus. Mas você sempre vê nas fotos da volta de Jesus essa figura aqui, olha. Pessoas em pé com as mãos para cima. Enquanto o resto tudo é destruição, você vê essas pessoas em pé. E eu tenho certeza que isso tem uma correlação direta com a pergunta que a gente vê em Apocalipse 6:17. Em Apocalipse 6:17 diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar em pé? Essa é uma pergunta que a gente só vai responder na próxima aula, porque essa pergunta ela é respondida pelo capítulo 7 de Apocalipse, ok? E nós não vamos estudar o capítulo 7, porque senão nós teríamos que fazer um estudo muito pequenininho, ia ficar muito imprensado, e o capítulo 7, ele é um capítulo assim que ele desperta um monte de dúvidas sobre se é literal, se é simbólico, o que significa os 144 mil. Então, a gente vai estudar na próxima aula os 144 mil, né? O selo, né, de Deus e os 144 mil. Mas a gente já sabe que o capítulo 7 é a resposta da pergunta: quem é que pode ficar em pé? Outra coisa interessante é que o sexto selo, ele é parte da resposta de Deus à pergunta que foi feita lá no quinto selo. Você vê o sangue das almas clamando, dizendo, até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue? E o sexto selo, ele já começa a ser uma resposta. Por quê? Porque o sexto selo já mostra o dia da ira do Senhor. E você já vê uma separação entre pessoas. O que acontece aqui? Aqueles que perseguiram, aqueles que afrontaram o povo de Deus, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, são eles os que pedem para que os rochedos caiam sobre eles, que se enfiam nas cavernas e que clamam e que pedem para serem escondidos. Mas você tem um outro grupo que pode ficar em pé, que levanta a sua cabeça, que olha para cima e que ergue a sua mão. Então, você já vê uma grande separação aqui, já respondendo à pergunta. Aqui já começa a vingança de Deus, do sangue dos justos, tá, gente? Começa aqui neste momento do fim do sexto selo. E nós vamos lá para o sétimo selo, né? E o sétimo selo, ele não está em Apocalipse 6, ele não está no 7, ele está no 8. Você pula um capítulo inteirinho, que é um capítulo que ele é um interlúdio, ele está respondendo uma pergunta, e aí você vai para Apocalipse 8, verso 1, que diz assim, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Enigmático, né? Silêncio no céu por meia hora. Então, vamos lá. Vamos tentar entender por que é esse silêncio e o que isso significa. Lembrando que, se nós estamos vivendo o sexto selo, o sétimo ainda não aconteceu. Se ele não aconteceu, é normal nós não termos um martelo batido do que realmente significa isso profeticamente.
Então, para esse silêncio, nós temos questionamentos, ok? Questionamentos. Vamos ler alguns versículos do Antigo Testamento que podem lançar luz sobre isso. Olha só. Abacuque 2, verso 20. A gente super conhece esse verso. Esse verso, gente, na minha infância, eu via muito ele ser usado na igreja para poder as pessoas ficarem em silêncio, né? Mas isso é texto fora do contexto, tá? Vamos lá, a gente tem que ter reverência na casa de Deus, mas não por causa desse verso. Esse verso não está falando de reverência dentro da igreja. Esse verso diz assim, olha: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, lembrando que esse templo aqui é o templo no santuário, é o santuário celestial, não é um templo na terra, e lembrando que as nossas igrejas não são templos, né? Nossas igrejas são locais de culto, de adoração, e se a gente fosse buscar um correspondente judaico para eles, ela não seria templo, ela seria mais uma sinagoga, tá, gente? Um local onde todas as pessoas se reúnem para estudar a Bíblia e se confraternizar, tá? Então, esse texto aqui, ele está falando de uma expectativa de julgamento. Lá no Antigo Testamento, quando fala do Senhor no templo e pede silêncio, está sempre falando de julgamento. Vamos ler agora Sofonias 1. Sofonias, gente, é depois de Abacuque, tá? Sofonias 1, verso 7. E diz assim, ó: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Olha de novo a expectativa de juízo. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está próximo. E aí vamos lá para Zacarias, Zacarias 2, verso 13. Zacarias 2, 13 diz assim, ó: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E a gente sempre vê a figura de Deus se levantando, gente, por ocasião de juízo, tá? Então, é assim, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando Deus se levanta, ele vai executar juízo, ok? Quando ele se assenta, ele vai fazer julgamento. Quando ele se levanta, é execução de juízo. Então, são figuras para mostrar para a gente. Então, o que será que é esse silêncio no céu? Então, alguns defendem que esse silêncio seria um silêncio diante da expectativa do juízo. Só que o juízo não aconteceu, teoricamente, no dia da ira do Senhor, que aconteceu aqui no fim do sexto selo. Então, são perguntas, tá, gente? Aqui a gente tem dúvidas e não respostas. Será que esse julgamento, então, já não aconteceu? E outra coisa, esse silêncio, ele é no céu. E aqui, esses textos que eu li, todos pedem silêncio na terra, né? Então, a gente está vendo aqui, não sei se essa interpretação, ela cabe. Alguns defendem que o sétimo selo seria a calmaria em contraste com a grande perturbação e o extraordinário do sexto selo, né? Porque o sexto selo é uma revolução, é terremoto, é um monte de coisa acontecendo, é um barulho, né? Um espetáculo acontecendo, e aí vem o sétimo selo, que seria o tempo em que se segue a isso, que comparado a isso, ele seria um tempo de calmaria. E alguns defendem que esse tempo de silêncio poderia ser o milênio, que a gente ainda vai estudar sobre o milênio. O milênio será o tempo em que os salvos vão permanecer no céu. Mas está falando que o céu vai estar em silêncio, mas vai estar em silêncio com todos os salvos lá?
Aí outras pessoas podem dizer, mas diz que o céu ficou em silêncio por meia hora. Meia hora? Será que o milênio significa meia hora? E aí quem defende isso defende o seguinte, que o milênio perto da eternidade é um tempo muito curto. Então, meia hora aqui, gente, não precisa ser entendida, obviamente não é literal, e não precisa ser um simbolismo com cálculo, mas ele pode ser entendido como um breve período de tempo. Qual dessas interpretações a gente entende que seja? Eu vou dizer para vocês que eu pesquisei e a gente tem defensores dentro da Igreja Adventista de todas essas linhas, tá? Então, poderia ser expectativa do juízo, poderia ser o que acontece, mas a gente tem uma interpretação que, inclusive, faz cálculo com esse negócio de meia hora. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, tem gente que diz o seguinte, que no dia da ira do Senhor, né, Jesus retorna à Terra e ele vem com milhares e milhares de anjos. Olha, o Antenor está dizendo, né, que Mateus 25, 31, peraí. Então, eu vou lá, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso muito apropriado, Antenor, obrigada. Por que que o Antenor usou esse verso, gente? Porque nós temos aqueles que defendem que a meia hora de silêncio no céu é o momento em que na terra está acontecendo a volta de Jesus. Então, Jesus sai do santuário celestial, está tudo consumado, e ele vai voltar à terra para buscar os salvos, só que ele vem com todos os anjos, todos. Então, se eu tirei todos os anjos do céu, eu teria silêncio no céu neste momento, entenderam? E aí o pessoal fala assim, mas que meia hora é essa? E aí a gente faz um cálculo que é o seguinte, um dia em profecia apocalíptica corresponde a um ano ou 360 dias, ok? Então, um dia que seriam 1.440 horas corresponde a trocentas milhões de horas lá. Eu fiz os cálculos. Então, 30 minutos literais corresponderiam a quanto de tempo profético? 30 minutos literais corresponderiam a 7 dias e meio. 7 dias e meio. E aí, a gente tem textos de Ellen White dizendo que todas as pessoas que a nossa busca, né, a vinda de Cristo à Terra, nós vamos, quando nós estivermos indo para o céu, nós iremos passar um sábado durante esse percurso, ok? Porque todas as pessoas terão que observar um sábado antes de adentrarem ao céu. A gente vai observar um sábado antes de adentrar ao céu nessa viagem. Então, tem gente que diz que esse percurso entre Jesus voltar e a gente chegar ao céu demoraria 7 dias e meio. A gente não tem base bíblica, versículo bíblico, a não ser esse que o Antenor deu para a gente, que eu vou até colocar aqui na aula, hein, Antenor, porque enriqueceu, a gente não tem uma base bíblica para dizer se é isso mesmo, tá, gente? Então, por isso que a gente não vai bater o martelo, a gente só pode bater o martelo em interpretação de profecia apocalíptica quando a gente tem uma clara interpretação bíblica, tá? E aqui a gente não tem, a gente tem especulações, e essa é uma excelente especulação. Eu particularmente gosto bastante dessa ideia, mas não sei realmente se é isso que esse texto está dizendo. Só diz o seguinte, que depois de todos aqueles acontecimentos absurdos
da abertura do 6º selo, a gente tem o 7º selo, que é um versículo só, dizendo que houve silêncio no céu. E aí, nós vamos, então, terminar com a pergunta. A pergunta está lá em Apocalipse 6,17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa é a pergunta que nós vamos responder na próxima aula. A verdade é que a gente acabou de ver aqui os 7 selos, e assim como a gente viu nas 7 igrejas, Deus presente nos acontecimentos da história, a gente vê a mesma coisa nos selos, gente. A gente vê Deus presente, Deus está dirigindo a história. Aquilo que parece para nós que é caótico, que não faz sentido, que não é possível que Deus está permitindo isso, tudo está acontecendo com a permissão de Deus, e Deus está dirigindo para o maior acontecimento de todos, que é a volta dele. Você imagina durante a reforma, né, protestante, a Inquisição da Igreja Católica, você imagina aqueles mártires passando por tudo aquilo, e realmente alguém poderia perguntar: onde é que está Deus nessa história toda? Cadê Deus que não está protegendo o seu povo? A verdade é que Deus está vendo todas essas coisas e Ele está no controle de tudo, nada foge do controle dele. Apocalipse é um livro que mostra isso para a gente. Quando a gente pensa que todas as coisas estão caóticas e sem rumo, na verdade, a gente tem um rumo perfeito sendo traçado por Deus na história da Terra. E a gente vai fazer semana que vem, então, o interlúdio entre o 6º e o 7º selo, que é o selamento dos 144 mil. Número simbólico, número real, se for simbólico, o que significa? Será que vão ser os justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus? A gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Obrigada a todos, obrigada. Teve gente que chegou um pouquinho depois, não tem problema, pode pegar o início da aula depois, para não perder, tá bom? E nós vamos, então, fazer uma oração para a gente terminar. Querido Pai de amor que está nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua santa palavra nos desvenda acontecimentos que nós podemos entender que foram acontecimentos aí ao longo da história deste mundo. Coisas que pareceram estar completamente fora do teu controle, Senhor. Mas aqui pela tua santa palavra, nós sabemos que essa terra é objeto do teu cuidado, que nada do que acontece aqui é por acaso. Também não é por acaso aquilo que acontece aos teus filhos, Senhor, que tudo está sendo visto, tudo está sendo anotado, e um dia, no dia do Senhor, nós esperamos, Senhor, fazer parte do grupo que está de pé. Nós esperamos fazer parte do grupo que olha para cima e diz: esse é o nosso Deus a quem aguardar. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.